Quando se fala de amor, a gente lembra apenas de famílias felizes, não é? Se a gente fosse passar um vídeo aqui, certamente esse vídeo a gente viria pessoas se abraçando, pessoas felizes, né? Realizadas com seus projetos, casa linda, enfim, paraíso. A definição de amor que a humanidade tem é essa, que nós seres humanos tem é essa, não é? Nós nunca associamos o amor no sofrimento, na tristeza, nunca. Nós não temos a definição de amor desta forma. Mas a definição do amor de Deus, ela é totalmente contrária dessa definição que a humanidade nos mostra, que nós temos, né? Que nós conhecemos. O que vai dizer o profeta Isaías? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, e nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo depois de tanto sofrimento. Ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Definição de amor está aí nesse texto lido, na qual, na quarta-feira, nós fomos fazer um terço na casa de uma irmã, e eu pude levar o vídeo, que não tive tempo de trazer hoje, para demonstrar para vocês qual é a definição do verdadeiro amor. Como é que Deus nos mostra como Ele nos ama. Aqueles homens chicoteando Jesus, colocando Ele na cruz, colocando aquela coroa de espinho nele, pregando Ele na cruz. Ali nós não vimos uma definição de amor, né? Do que eu relatei no início. Pessoas felizes, pessoas contentes.
contentes, realizadas, achamos que é a definição do amor. Mas a definição do amor verdadeiro é essa aí. Ele deu sua própria vida. Ele sofreu todos os ultrajes pelo amor verdadeiro. E no final da leitura, o que foi que aconteceu? Orou pedindo que fossem perdoados aqueles que estavam maltratando ele, aquele que estava ali condenando, aquele que estava levando ele à morte. Era um ser humano que estava ali, não um Deus. E por que nós não suportamos um do outro? Por que não suportamos aquela pessoa do nosso lado? Por que nós não suportamos essa situação, não suporto aquilo, não suporto isso? Não suporto esse calor. Cada pessoa que fala comigo, estou morrendo de calor, eu falo, nós merecemos. Eu estou de carro toda hora, todo dia, eu passo perfume toda hora, eu jogo lixo em qualquer lugar. No rio que eu vou, eu jogo lixo lá para acabar com aquele rio. Eu derrubo, corto a água a hora que eu quiser bem entender. Ponho fogo onde que quiser bem entender. Eu faço o que me interessa, né? Não importa se vai destruir árvores, se vai destruir rios, não importa por nada disso. Mas agora eu estou morrendo com o calor. E aí? Nós não queremos sofrer nada, não queremos padecer coisa nenhuma, sofrimento algum. E dizemos amarmos as pessoas, dizemos amarmos as situações. Deus, Ele não nos dá nada além das nossas forças, nada além daquilo que nós possamos suportar, porque Ele é Deus e Ele é Pai. Ele criou a cada um de nós e formou a cada um de nós. Então nós temos uma definição de amor errada, vamos dizer assim. Porque se nós começarmos a olhar o amor de Deus a partir daí, o amor a partir desse amor que Jesus teve por nós, seríamos completamente transformados. Poderíamos ver as situações completamente de forma diferente. Como é a característica desse amor de Deus? Qual a característica desse amor? Ele é um amor incondicional. O Senhor, Ele não coloca nenhuma condição para amar você. Foi dito na oração aqui, quem prestou atenção, há uma pessoa aqui que cometeu um grande pecado, que tentou contra a própria vida ou contra a vida de alguém, mas Deus não está olhando o seu pecado, Deus não está olhando a sua situação, Ele está olhando o seu íntimo, Ele está olhando o seu coração. O amor dele é verdadeiro e incondicional, é para sempre, é verdadeiro. O amor de Deus. Essa pregação não seria falar do amor de Deus, ela seria outra passagem que iria falar do senhorio. Mas o Espírito Santo, ao entrar nessa igreja, ao permanecer aqui, ao orar, transformou, mudou o sentido para o que o Senhor queria que falasse sobre o seu amor. Então nós temos que pensarmos um pouquinho qual a definição desse amor. Ele falou, tudo suportou, não falou, não reclamou, não xingou. Uma prova desse amor. Abre a Bíblia em 1 João. Por favor, no capítulo 3, no versículo 1. 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Primeiro João, capítulo 4, no versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Amém? Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que o amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 1 João capítulo 4, no versículo
8. Aqui nessa Bíblia o título é Deus é amor. Em João capítulo 3, no versículo 1 ao 6, vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres a Deus se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve esse barulho que ele faz, mas não se sabe onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Como podemos nascer de novo? A partir do momento em que nós começarmos a olhar, a observar essa definição desse amor de Deus e sair dessa definição, do amor que nós temos, irmãos. Nós queremos amar as pessoas só com o amor recíproco. Só quando você me ama é que eu amo você. Só quando você faz o que eu gosto, o que me agrada, é que eu gosto de você. Eu sou então aquela pessoa aí, claro, ela faz isso. Mas se ela fez algo que me desagrada, eu já estou arredio, já não vou mais morar com ela, já não vou mais sair com ela, já não vou mais passear com ela, já não vou mais ter grupo de oração com ela. Nós temos muitos exemplos assim. Fica aquela pessoa só enquanto estava assim. Aquela pessoa fez isso, já não quero mais. Eu não suporto aquela pessoa, não consigo enxergar. Está vindo ali, eu viro por aqui, ó. Não quero nem olhar para a cara daquela pessoa, porque aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me feriu, por coisa boba, por coisa sem significância nenhuma. Muito mais sofreu o Senhor, muito mais Ele passou ali. Por isso que trouxe essa reflexão sobre a definição do que é o verdadeiro amor. Por muito pouco, gente, por muito pouco não deixamos de falar com a outra pessoa. É muito mais fácil, sim, eu me afastar dela. É muito mais fácil eu não mais ir na casa de Dona Maria. É muito mais fácil, porque ter que suportar, não ter que aguentar. É mais fácil eu não falar com ela, é mais fácil eu não falar com o Anel. Não vou. É melhor eu sair daqui, vou ficar na minha, vou ficar sozinho, vou viver a minha vida, como nós falamos. Não tenho que sofrer por isso, não tenho que passar por isso, não tenho que sofrer. Deus não me criou para sofrer. Ouvimos ou não ouvimos isso? Constantemente, diariamente. Isaías 45, no capítulo 45, vai dizer, seria a palavra do novo, né? A qual o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, Ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O seu Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, eu não falei no lugar escuro, e não disse ao povo de Israel que me procurasse no lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu que digo sempre, merece confiança. E o que digo sempre merece confiança. Isaías 45, no versículo 18. Isaías 45, no versículo 18.
e o que eu digo sempre merece confiança. Venha-me a juntos de todos os povos que lhe escaparam com vida, e apresente-se no tribunal. Fale logo e apresente as suas razões, consulte uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo ou o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. O povo perecia. O povo estava se perdendo por causa da fidelidade. Interessante que eu vou falar, chegou aqui, mudou-se. Lá em Isaías, no capítulo 12. Capítulo 10. Ouça, por favor. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso, pois o rei diz assim: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas como se fosse um todo. Eu pisei os seus moradores, eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. A tradução dessa Bíblia é atual. Está dizendo aqui? Arrogância ou orgulho desse rei. Não houve ninguém que batesse as asas e ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que como fogo queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em um dia só queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Quem já ouviu aí alguém falar? É com minhas próprias forças, com a minha inteligência de que é isso, que eu resolvi aquilo, que eu resolvi aquele projeto, que eu criei isso, eu criei aquilo. Com a minha própria capacidade. Quando alguém fala assim comigo, louvado seja Deus. Se o Senhor não tivesse dado inteligência, se o Senhor não tivesse te formado a um ser capaz de raciocinar, você não estaria aí falando isso. Louvado seja Deus porque tu me desse a inteligência. Louvado seja Deus porque o Senhor me amou o suficiente para me mostrar o caminho da verdadeira felicidade, o caminho da vida eterna, o caminho que deveríamos seguir. Porque estavam, como diz a palavra, estavam todos perdidos como ovelhas desgarradas sem pastores. Não sabíamos para onde ir, como agir ou como fazer. Como disse Felipe, eu sou capaz, eu fiz, eu aconteci. Não sequer lembrou de quem o criou, de quem o formou. Definição de amor. Definição do amor de Deus. Creio e acredito e peço a Deus, e peço ao Espírito Santo que possa dar compreensão a cada um de nós que está dentro dessa igreja hoje, que possamos sair daqui com essa definição do amor de Deus, do verdadeiro amor. Diferente, irmão, da definição que nós temos, que o mundo nos apresenta. Faça só aquilo que te dá felicidade. Faça só aquilo que te dá prazer. Faça só aquilo que seu coração quiser. Faça só aquilo que você desejar. Faça só aquilo que vai te dar felicidade. Viva só com aquela pessoa que vai te dar paz. Viva só com aquela pessoa que vai te dar tranquilidade. Esse é o falso amor. Essa é a falsa felicidade. Se vai ruim o seu casamento, tente restaurá-lo.
Procure fazer uma coisa diferente. Dá um jeitinho dali. A casa está caindo, na verdade, o que você faz? Você vai lá, passa uma massa, faz um reboco, põe uma tinta nova e segue por alguns anos. Assim é com o nosso relacionamento. Está desgastado? Está ferido? Busque, procure conversar. Procure saber como você feriu o outro. Procure saber por que o outro está sofrendo do seu lado. Talvez ele está sofrendo calado para suportar você, para suportar o seu jeito. Talvez ele está suportando você. E você talvez nem enxerga, está com os olhos fechados, achando que está agradando e está maltratando. Bem, meu filho, minha filha, o que está acontecendo? O que está se passando? Vamos conversar? Por que você age dessa forma? Por que você agiu dessa forma? O diálogo, a conversa, ela muda muitas coisas, muda muitas situações. Eu tenho vivido isso diariamente na minha vida, não só no relacionamento da minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, quando nós conversamos e colocamos aquilo que está nos ferindo. Douglas, aquilo que você falou machucou, meu irmão. Aquilo feriu meu coração. Ah, meu irmão, me desculpa, nem imaginei que tinha ferido você. Da mesma forma, assim, meu amor, aquilo que você falou me feriu. Nossa, aquilo doeu demais. Você dá um tapa de novo no rosto da pessoa. Então, o amor é isso. Jesus, ele ficou calado. Ele não reclamou de dor alguma, de sofrimento algum, porque ele sabia que ali era o verdadeiro amor. Faça uma experiência de ver esse amor, de olhar de forma diferente, viver o amor de forma diferente, do que só esperar ser amado, só esperar receber galanteios. Faça um elogio então. Diz que ama a pessoa, diz que gosta, diz que gostou de estar com a pessoa, que gostou de passar aquele tempo com aquela pessoa. A pessoa precisa ouvir isso. Eu te amo. Muitas pessoas precisam ouvir: eu te quero, eu gosto de você. Ah, mas a pessoa sabe que ama, não sabe. O ser humano precisa ouvir. E muitas vezes nós não falamos, nós nos calamos. Então é necessário que nós possamos mudar essa definição que nós temos do amor. Somente esse amor de Jesus é o amor verdadeiro, é o amor incondicional. Porque a música que vocês cantaram na oração, podíamos repetir essa música para nós pudéssemos sair daqui com essa definição do amor. Mas é o amor de Deus, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera. Deus não nos dá uma condição que nós não consigamos suportar. Ele não nos dá, mas é necessário que nós queremos contar com Deus. Ele nos criou, Ele nos formou. Diz a palavra que criou o céu e a terra, Ele criou a água, o mar e tudo que se há nessa terra Ele criou. E Ele não nos abandona. Mas nós precisamos falar para Deus: Senhor,